A nossa convidada de hoje nasceu em Brasília, cresceu em Belém, formou-se em São Paulo, mas todo mundo pensa que ela é do Recife, cidade que a abraçou num momento difícil da vida. A verdade é que a atriz Maeve Jenkins é do Brasil inteiro e já está até fora do Brasil também. Maeve Jenkins Melo Silva é neta de Raimundo Jenkins, um livreiro e ativista político comunista do Belém do Pará. É filha de Leila Jenkins, uma fotojornalista bem à frente do seu tempo, e de José Alberto Melo Silva, um comerciante de Brasília. Maeve se formou em comunicação social pela Universidade da Amazônia, a UNAMA, e nos anos 2000 foi para São Paulo estudar teatro. Entrou no Centro de Pesquisa Teatral, CPT, de Antunes Filho, um dos mais importantes diretores de teatro do Brasil. Depois se formou em artes dramáticas pela USP, Universidade de São Paulo, e aí fez muitos filmes independentes com temáticas sociais e existenciais profundas, o que faz de Maeve uma das atrizes mais respeitadas da sua geração. Atuou em vários filmes de Cléber Mendonça Filho, como O Som ao Redor, e com ele ganhou o Prêmio Guarani de Melhor Atriz Coadjuvante. E Aquários, longa que estreou em Cannes e que foi marcado pelo protesto político da equipe contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Recebeu o Prêmio Candango de Melhor Atriz pelo filme Amor, Plástico e Barulho. E outra vez o Prêmio Guarani de Melhor Atriz Coadjuvante por Boi Neon. Melhor Atriz no Festival Internacional do Rio e no Festival de Estocolmo por Pedágio e muitos outros. Atingiu o grande público com o papel de Domingas, uma mulher submissa ao marido e que sofria violência doméstica na novela A Regra do Jogo. E foi aí que perdeu o preconceito de trabalhar em televisão. Atuou na série Onde Nascem os Fortes e recebeu muitos elogios da crítica especializada ao viver Mila, uma personagem complexa em Os Outros. A carreira de Maeve é extensa e não caberia nesta apresentação. Ela trabalhou com Carlos Reichenbach, Walter Salles, Jorge Furtado, Renata Pinheiro, Heitor Dália, Gabriel Mascaro, Carolina Marcovitz e muitos outros. E já disse que todo grande projeto a modifica de alguma forma. Então fica aí, que é com essa mulher densa, multifacetada, progressista, extremamente talentosa e bela, é que a gente vai conversar agora. Sorte nossa! Sorte sim. Prazer estar com você aqui. Ai, Chico, um querida. Prazer enorme. Pois é. Escutar essa introdução aí na sua voz, meu Deus. Você começou a falar o nome da minha família. Pois é. Já... É uma história, sua família já ouviu algumas coisas que você mesmo falou a respeito. É uma história muito forte na sua vida, né? Muito. Principalmente o lado feminino, materno. Eu fui criada um pouco com a família da minha mãe, né? O que é uma coisa bem comum, Seus né? pais se separaram bem... Meus pais se separaram, eu tinha 3 anos de idade. E tinha uma irmã. Tenho uma irmã por parte de pai e mãe, a Isadora. Isadora, ela gosta que eu chame ela de Isadora. Mais nova que você. Mais velha. E aí depois, o segundo casamento do meu pai me deu a minha caçulinha. E aí eu passei a ser a filha do meio, que é a Nina. Ninoca. Minha irmã caçulinha, então tenho essas 2 irmãs. Mas você não chama de meia-irmã, não, né? Não. É de irmã mesmo. Minha irmã. É, porque eu tenho 5 filhos e são de 2 casamentos diferentes e todos se tratam como irmãos absolutamente. Não. A gente tem... Inclusive, algumas vezes eu fui para Belém passar férias no Pará e levei a minha irmã brasiliense, a Nina, né, que tem outra mãe, para passar férias com a minha família materna, e ela ficou lá e ela chamava minha avó de vó. Você sentia E às vezes, eu achava o máximo, e ela dizia, ela ficava, eu queria... Às vezes ela brincava que o nome dela era Nina Jenkins, porque o Jenkins é da minha mãe, né? Então, a mãe dela também é uma figura muito importante na minha vida, Thaís. Já falei disso em entrevista, né? Que assim, de como quando eu tive a chance de ser madrasta, eu entendi que eu não queria ocupar um papel coadjuvante no sentido de
de ser passivo, né, assim, naquela relação, porque a madrasta que a Thaís, né, que é a mãe da Nina, foi para mim, e o meu padrasto também, o Sidney, marido da minha mãe, foram tão absurdamente importantes para mim, assim, de mudar a vida, assim, sabe, Chico? Inclusive, meu padrasto é pernambucano e foi por causa dele que eu fui para lá. Aí. Mas sua mãe saiu de Brasília desse casamento e foi para Belém? Minha mãe, assim, ela quando eles se separaram, ela resolveu, sim, ela ainda morou 2 anos em Brasília, e aí ela resolveu voltar para Belém para criar a gente perto da família dela. Então, nós moramos, inclusive, na casa dos meus avós, com a minha mãe, por muitos anos, lá em Belém. E aí, muitos anos depois, quando eu já era, sei lá, eu devia já ter uns 17, 18 anos, é que ela casa com o Sidney, que é esse pernambucano, que morava em Brasília, que fez a vida em Brasília. Então, minha mãe volta para Brasília. Com o Sidney. Com o Sidney. E você volta também? Não, aí eu já estava querendo vir para São Paulo estudar teatro. Nessa altura, eu fiquei em Belém com a minha avó. Eu estava já na faculdade de comunicação lá, mas eu já estava mirando São Paulo, assim. Então, eu falei, não, eu vou terminar minha faculdade aqui. Minha mãe está indo para Brasília, né, viver com o Sidney. E quando eu terminar minha faculdade, eu vou para São Paulo estudar teatro. E durante esse tempo todo que você estava em Belém, você mantinha o contato permanente com o seu pai? Super. Então, assim, meu pai é uma figura muito presente, Chico. Tinha essa distância, assim, né? É curioso porque, de alguma maneira, isso trouxe um certo grau de melancolia para mim, no sentido de que eu costumo dizer que eu tenho muita intimidade com a saudade, porque a minha vida inteira, acho que desde os meus 5 anos, eu sempre estava longe de alguém que eu amava muito, né? Então, eu estava em Belém, longe do meu pai, ou eu estava em Brasília com meu pai, porque as nossas férias eram sempre com meu pai. A gente ia 2 vezes por ano para ficar com meu pai. E eu sentia saudade da minha mãe, assim. Na minha adolescência, inclusive, eu quis morar em Brasília, eu queria experimentar. Minha mãe falava assim, porque eu só fico com a parte difícil, essa coisa, né? Vocês só passam férias com o pai de vocês? Eu disse, então eu quero morar com meu pai um pouco. Aí ela, tá bom, vai. E aí eu morei uns 2 anos com meu pai em Brasília e foi maravilhoso, assim. A gente sempre se deu muito, muito bem, assim. Quem te incentivou mais a ir pro teatro? Ir pro cinema e tal? A mãe ou o pai? Minha mãe. Minha mãe é muito destemida. E acho que, assim, meu pai, eu acho que ele me incentivou no sentido de que meu pai é um comerciante, Chico, nascido no Delta do Parnaíba, foi muito cedo para Brasília, com 13 anos de idade, e era arrimo de família. Então, acho que ele tem uma relação muito pragmática, assim, né, e ele tinha então, acho que ele tinha muito medo do que ele via no início como uma grande aventura. Mas ele é um homem muito sensível, por exemplo, minha relação com meu pai sempre foi muito construída através da música, por exemplo. A gente se comunicava musicalmente. Eu era acordada em casa com música. O que você gostava de ouvir, você e ele? A gente ouvia muito Luiz Gonzaga, muito Elis Regina, muito Bituca, Chico, muito Mercedes Sosa, Silvio Rodrigues. Conheci muito da música latina. Seu pai, então, tinha também... Vitor Hara. Seu pai também, então, tinha posições políticas muito claras. Muito, muito. Não é? E ele era um homem muito sensível, extremamente ligado à música. Então, sei lá, por exemplo, a gente fazia sessão de filme do Charlie Chaplin em casa. Então, ele era um homem muito sensível, mas com uma relação muito pragmática com a vida. Acho que provavelmente porque ele teve que encarar isso muito jovem, né, Chico, assim, e sustentar a família. Parecido. Meu pai saiu também com 13 anos de casa, do sertão da Bahia. E foi aprender... Sozinho? Sozinho, aprender topografia, fazendo marcação de estrada, como boy, carregando coisas, né? E depois se tornou também um cara muito, muito ligado nas questões sociais do Brasil. E agora já, ele faleceu aos 98 anos. Né? Quando estava bem no fim da vida, ele falava que gostava de ouvir aquela música da cama, como é que é? Né?
Ele falava, quase não tem amigos. Aí eu falei, sei o que é. Era aquela música do Dominguinhos com o Gil, né? Por ser de lá, do sertão, né? Quase não tem amigos. Linda essa. E ele ouvia aquilo e enchia os olhos d'água sempre, né? Então tem muito a ver com isso. Um cara que foi para a vida prática lutar, mas nunca se esqueceu da opressão do povo dele, né? Sem entender bem como era aquilo. Agora, você disse que seu pai era isso, agora sua mãe já era uma mulher muito avançada, né? Muito. Minha mãe. Que chamava de careta. Falava, você é menina, você é nova, é careta, conservadora. Meus amigos morrem de rir, Chico, porque assim, né? Como uma adolescente clássica, eu passei pela fase de negar, né, meus pais e mais a minha mãe, talvez porque ela tenha me criado mais, né? Enfim, provavelmente também por ela ser mulher. Né? Então, essas coisas que você vai introjetando, né? E eu acho que eu sonhava, na minha infância e na minha adolescência, minha mãe ela mas ela sempre foi muito moderna, muito à frente do tempo dela. Então, para mim, aquilo era estranho, porque era diferente. E eu sonhava, eu morria de inveja das minhas amigas que tinham uma família bem caretinha, uma mãe bem caretinha, bem conservadora, bem... Então, na minha adolescência, eu inclusive acho que fui um tanto opressora com ela, sabe, Chico? Eu julgava muito, então eu imagino como deve ter sido difícil para ela. E fui me encaminhando para fazer, imagina, gente, odontopediatria. Que gozado, você faz comunicação, publicidade, né? Na universidade lá, mas antes você está pensando em fazer odontopediatria. Que na verdade era assim... Abre a boca aí, menino. Eu tinha muito medo de ser quem eu era. Eu estava em pânico, Chico, e eu sabia que a minha mãe, por ser a mulher que ela nunca ia me impedir. Se ela entendesse que aquilo era meu desejo, ela ia dizer, vá. Eu não ia ter ninguém para culpar, então eu escondi aquilo. Eu descobri que eu queria ser atriz com 10 anos de idade. Eu só fui contar para ela com 18 anos. Ela me olhou, porque eu costumava ser muito estudiosa. E naquele momento, ano de vestibular, eu estava meio perdida. Ela me sacou e falou, você não quer fazer um teste vocacional? Eu, tá, não sei o quê, pode ser... Não deu odonto. Primeira sessão, Chico, ela olhou, nunca esqueci do corte dessa terapeuta. Ela disse, você não tem dúvida, você tem medo. E, enfim, né, a coisa de você, o poder enfim, de você se deparar, de você nomear, de você dar nome aos seus medos, assim, né, de você tem que fazer alguma coisa com aquilo. E felizmente, assim, ali eu decidi olhar para aquilo de maneira mais corajosa. Cheguei em casa, falei para minha mãe, mãe, então, na verdade, eu nunca te falei, mas... E eu já sabia disso há anos, mas eu quero fazer teatro. Ai, minha filha, graças a Deus! Nossa, como você estava ficando como chatinha. Você demora. Nossa, você estava ficando muito caretinha, minha filha. Vai pro teatro, vai se soltar um pouco, né? E foi incrível, Chico, porque eu acho que foi o meu grande encontro comigo. Você se achou, né? Eu acho que foi o meu grande encontro comigo. O patinho feio que descobre que agora eu estou no meu lugar. E foi engraçado porque aqui em São Paulo, eu conheci, fiz amigos e descobri que a minha turma era o que era a turma da minha mãe. Né? Eu acho que eu tinha muito medo, eu olhava para minha mãe e aquilo me assombrava, mas eu sou muito parecida com ela, assim, sabe? Então... Ela é fotojornalista, você diz. Fotojornalista. E hoje em dia, Chico, eu olho, assim, eu dou graças a Deus, assim, como eu admiro essa mulher, assim, porque existem as mulheres que eu tenho carinho, que eu tenho, né, que eu tenho outro tipo de admiração, mas eu acho que as mulheres que eu admiro profundamente são mulheres que se atreveram a não corresponder ao desejo do outro, sabe? São mulheres que se atreveram a
a ir na direção do seu próprio desejo, ainda que aquilo pudesse incomodar outras pessoas, assim. E eu apenas imagino o que foi para minha mãe bancar os desejos dela, assim, sabe? Inclusive ser fotojornalista, inclusive, sabe, com 2 filhas pequenas, ser uma mulher, como se dizia na época, desquitada, né? Naquela época ainda pesava, né? E isso, né? Como E deve pra- ter sido duro para ela, por exemplo. Desquitada e para Belém, que não é uma coisa tão moderna Não é? como o Rio de Janeiro e São Paulo, onde essas coisas eram mais aceitas, né? E olha que a nossa família, né, era mais progressista, assim, mas enfim. Mas é porque seu pai, você disse que ousava pensar as coisas, embora fosse um comerciante, né? E a sua mãe, que é uma fotojornalista, a pessoa... E o seu avô, que era livreiro, né? Meu avô, que Vivia no meio dos livros. me criou, assim, curioso, né? Eu tenho falado muito dele, assim, ultimamente, porque eu cresci numa família que viveu sob a sombra, né, da perseguição que meu avô sofreu durante a ditadura, da prisão do meu avô. Seu avô foi preso, foi perseguido, né? Foi. Não, Chamado 1º de abril de comunista. 64 já saiu o nome dele no jornal, o famigerado comunista Raimundo Jenkins. E claro, eu sou filha dessa mulher que, quando eu saí, em 64, minha mãe tinha 8 anos de idade. Quando o pai dela foi preso e tal. Quando o pai dela foi preso, e um homem, enfim, né, íntegro, era jornalista, na época era gerente do Banco da Amazônia, 5 filhos, muito sensível também meu avô, leitor, assim, apaixonado. Então, eu fico imaginando o que foi para minha mãe, com 8 anos, tentar entender toda a violência que a família recebeu e que, inclusive, ela, com os meus tios e tias, recebiam nas ruas das outras crianças. Ah, filha do comunista. Ah, tinha um terrorismo que se fazia com eles. Fiquei sabendo, você soube que seu pai foi encontrado no Rio de Janeiro, ele foi morto. Era esse nível de perversidade. E aí eles iam para casa chorando. Aí a minha avó tinha que dizer, não é verdade. Aí arrumava um encontro clandestino. Ele ficou muito tempo? Ficou meses, não foi tanto tempo. Foram meses, que para eles foram longos meses. De prisão mesmo? Não, isso foragido. E depois preso? Aí o Banco da Amazônia, né, claro que sob pressão do governo, eles intimaram a apresentação do meu avô, senão ele ia perder todos os direitos trabalhistas, de aposentadoria, de tudo. Então, ele se apresentou sabendo que ele ia ser preso, mas que pelo menos a família ia ter ali a garantia de algum tipo de aposentadoria ou algum benefício trabalhista ainda, né? Então, ele se apresentou e de lá ele já foi para a prisão e ficou meses preso. E depois voltou a ser livreiro? Não, ele, quando foi preso, ele era gerente do Banco da Amazônia. Ah, aí ele foi ser Aí livreiro. perde o emprego, minha avó chegou a vender, virou feirante, assim, para poder sustentar os filhos e tal. E quando meu avô sai da prisão, ele ficou tentando entender que a gente vai fazer para, né, para se reerguer, para eu ter algum ofício. E ele tinha uma relação muito próxima com as editoras do Sudeste. Era jornalista também, ele lia muito, então ele tinha correspondências diretas, né? Porque Belém tem uma sensação, eu não sei como é que é hoje, Chico, mas até a minha adolescência e jovem, adulta em Belém, a sensação de isolamento geográfico em relação ao resto do Brasil é muito forte, assim. Né? Você tem uma sensação, às vezes, mais próxima do Caribe do que do Sudeste do Brasil, inclusive do ponto de vista cultural. Diferente mesmo de Manaus. Porque Exatamente. Belém tem uma face para o Caribe, né? Exato. E Manaus não, Manaus já é bem... Antigamente, era mais fácil você sintonizar uma rádio ali caribenha, com música caribenha, do que uma rádio do Rio de Janeiro ou de São Paulo, assim, né? Então, meu avô começa a escrever para as editoras e se dispõe a ser representante comercial.
Aí ele começa a vender esses livros no escritório da casa deles. Então a casa vira uma grande livraria, quer dizer... Fantástico. Ele achou um caminho, né? Foi. E assim a livraria foi crescendo, crescendo, e ele vendia os tais livros subversivos também. Então minha mãe tem muita lembrança, minha mãe e meus tios têm muitas lembranças dos pequenos esconderijos que eles tinham para colocar os livros que se os meganhas, que eram como eles chamavam, se os meganhas chegassem, tinham que acionar um dispositivo que a estante caía e entrava dentro de um baú. Minha avó conta de quando eles tiveram que cavar no quintal de casa um buraco e botar num baú lá dentro os livros. Enfim, não sei exatamente que livros eram esses, mas eram livros que eram, eu me lembro fato... aqui, entrevistando uma grande brasileira de mais de 90 anos, né, Luísa Erundina. Maravilhosa. Ela contando que quando os meganhas, os milicos, perseguiam os educadores populares, né, da turma de Paulo Freire, ela inclusive, né, que a primeira coisa que os professores de alfabetização de adultos, a primeira coisa que eles faziam é no fundo de quintal já tinha um buraco para botar os mimeógrafos. Porque o mimeógrafo era a denúncia que você vai fazer apostila, você vai fazer jornalzinho. Sim. E aí isso era sentença de prisão na mesma hora, né? Eu lembro que assim, algumas histórias eu escutava e eu adorava escutar, mas às vezes eu ficava assim, mas tem um pouco de romantismo aí, né? Estão exagerando, tem um drama. Então, acho que estão... No fundo, porque eu tinha muita dificuldade na minha arrogância juvenil, eu tinha muita dificuldade de compreender a complexidade, que eu acho que, especialmente, por isso que eu falei de 2016, especialmente depois de 2016 e ainda mais em 2018, com a eleição do Coiso, que você se nega a dizer o nome. Eu acho que eu tinha dificuldade de compreender a complexidade. Não, mas uma pessoa tão ruim, que diz as coisas que diz, que faz as coisas que faz, 18. Como esse sujeito, as pessoas, não vão votar nele, né? Vai ser Não, então você começa... Não, mas esse nível de violência, mas como é que as pessoas normalizam esse nível de violência? Então... O cara que fala que tinha que ter matado muito mais, que matou pouco na ditadura, que preferia um filho... Feia. Você não merece ser estuprada, eu prefiro um filho morto a um filho gay, vamos metralhar, enfim, e tudo mais que ele disse de absurdo. Eu comecei a compreender, eu falei, então aquelas histórias que a minha mãe contou, que a minha avó contou, das violências que elas viviam, que a minha família... Eram verdadeiras, não tinha drama. Então era esse tipo de anestesiamento, de cinismo, né, que nome que você dá para... Eu comecei a compreender, 2016 e 2017, Chico, a sensação que eu tive... E você já era atriz? Já tinha feito o Som ao Redor? Inclusive, foi o ano em que a gente fez o protesto em Cannes. A gente arrumou a mala, Chico, eu lembro que eu estava em Nova York, inclusive, na votação ainda na Câmara dos Deputados, né? Portanto, sei lá, em março, eu acho, eu tinha ido a Nova York para lançar Boi Neon no Lincoln Center. E lá eu lembro que eu cheguei da rua e sabia que estava tendo a votação e falei, imagina, isso nunca vai passar, que absurdo. A votação não vai passar nunca do impeachment da presidenta Dilma. E cheguei e só vi assim, aí vi, passou. Depois ia para o Senado ainda, mas passou. Foi o primeiro assombro que eu tomei de realidade, assim, de falar, opa, é mais complexo do que eu imaginava. Aí a gente voltou para o Brasil. Lá em Nova York, inclusive, exatamente nesse momento, eu fico sabendo que Aquarius tinha sido chamado para competir em Cannes. Você estava também, né? Isso. Estava a Sônia Braga. Isso. Eu estava com a Sônia quando a gente ficou sabendo. E no Recife também, né? Exatamente. E aí, quando eu estou em Recife, arrumando minhas malas, já no comecinho de maio, arrumando minhas malas para ir para Cannes, era a votação no Senado, já. E aí eu já tensa, né? Já entendendo que... arrumando minha mala, cheguei... Aí pegamos o avião. Quando eu pousei em Nice,
já recebi a notícia. E foi isso. A presidenta foi afastada e já destituíram, nós já perdemos o status de ministério. Então eu falei, que contrassenso. Eu estou em Cannes, representando o cinema nacional, com apoio do Ministério da Cultura, e a pressão que nós sofremos para não fazer nenhum tipo de denúncia foi enorme, Chico. Inclusive de produtores de cinema brasileiros, que assim, eu não julgo, mas para mim não fazia sentido. Não falem nada. Lembra não aí como é que foi esse protesto em Cannes? Não sujem o tapete. Tinha essa ideia de assim, não sujem o tapete vermelho de vocês, não manchem o tapete vermelho de vocês, que é um momento histórico, com esse protesto. E eu falei, não manchem como? E tinham outros produtores, eu lembro Vocês já esqueceram que eu lembro da Cláudio Rocha Vânia já passou Catani, aqui? grande Vânia Catani, dizendo, imagina, não tem como assim. Eu falei, gente, não existe possibilidade de eu subir representante do cinema nacional se eu acabei de perder o status de Ministério da Cultura, se a presidenta Dilma foi afastada numa situação claramente questionável. Então, assim, e ali para mim é um limite, Chico. O que faz sentido na sua vida? Chega a isso. O que dá sentido à minha vida? Eu acho que sempre passa por isso, Chico. E não é uma resposta simples, e é uma pergunta que vem, talvez, inclusive, com muitas camadas, muitas respostas simultaneamente. Mas acho que tem a ver com uma lealdade ao que eu entendo que eu acredito, assim, sabe? Eu sempre me pergunto, por exemplo, o meu trabalho, ele é muito atravessado por uma dimensão egóica, né, Chico? Eu trabalho com a minha imagem. O meu trabalho se confunde muito com... tem uma confusão, assim, entre essa persona pública, né? O que isso imprime no meu trabalho, e isso é uma coisa que eu estou sempre atenta. Assim. Mas, por exemplo, quando eu estou num trabalho... difícil, né? Quando você representa um personagem, que é tudo aquilo em que você não acredita. Então, né? eu faço isso numa boa, Chico. Pois é. Para mim, mas aí eu quero saber o seguinte, mas em que lugar esse personagem está no discurso narrativo, assim, né? O que esse personagem está contando, ele pode ser a coisa mais avessa ao que eu sou pessoalmente. Por exemplo, você fez papel de uma mulher submissa, agredida pelo marido, sim, né, e que aguentava tudo isso. Exato. Isso era uma coisa que devia ser dificílimo de fazer, né? Brutal no início. Foi na televisão? Né? Foi na televisão, foi minha primeira experiência em telenovela. E uma experiência... Foi regra do jogo? Regra do jogo. A regra do jogo, que eu tenho um amor profundo. Inclusive, ali, foi um divisor, não apenas por eu estar entrando na TV, mas porque eu tinha muita dúvida do quão colaborativo e em que nível eu poderia dar o meu depoimento como artista também, claro, guardadas as devidas proporções e o tamanho que aquela coisa toma, mas o quanto eu posso deixar o meu depoimento aqui também? Que nível de interlocução eu vou conseguir ter com o autor, com a direção, com os meus colegas? O que é permitido aqui? Quão engessado é isso aqui? Eu tenho fragmentos dessa novela, na imagem, que eu não vejo novela assim inteira. Às vezes vejo uns pedaços, né? De você sendo maltratada, ajoelhada diante do marido, né? E ele te espancando, depois você submissa ali. Depois eu não vi o fim. Você virou o jogo, não? Super. Super. Ela terminou, ela botou ele para fora de casa. Depois encontrou o príncipe encantado dela lá, que era o Carmo Della Vecchia. Abriu o próprio negócio, virou empreendedora. Então, foi bonita, assim, a curva dela. E foi muito bonita a maneira como o João Emanuel e os colaboradores dele permitiram que eu contribuísse também. A gente ficou muitos meses nela tentando sair, não conseguia, tentando sair, não conseguia. Na televisão, normalmente, na
teledramaturgia, você dá essa volta por cima. As atrizes que sofrem, ou os atores que são muito oprimidos, eles vencem. Porque o final é um happy end, é um final feliz. No teatro, no cinema, nem sempre, né? É mais cruel, não é? Eu acho que o cinema, e especialmente o tipo de filme que eu acho que eu costumo fazer, cinema dito, cinema de autor, ele lida de maneira... Ele abraça mais o desconforto. Eu acho que a televisão, a narrativa na televisão, tem mais receio do desconforto, no sentido de que é uma obra que, né, gratuita, muito, extremamente popular, que entra ali, as pessoas querem mais entretenimento, elas querem relaxar do dia. E você dialoga com pessoas da vida real que não vão pouco ao cinema, que não tem muita noção do teatro. Sim, né? E aí tem as faixas, né, também tem a faixa das 11 ali, que já tem um pouco mais de assuntos mais pesados e tal, mas sempre tem uma curva que é um pouco novelesca, né? No sentido de que a gente fica esperando que tenha essa conclusão, que tenha um casamento, um filho ali no final, um romance, uma redenção daquele... O cinema, eu acho que... E o teatro também, eu acho que tem uma relação de deixar uma pergunta aberta, de te incomodar, de provocar. Eu não tenho muito tempo, eu vi Açúcar. Vão anotando aí, você que está assistindo, né, que são filmes interessantíssimos, né? E o Açúcar é um dos últimos filmes que você fez, né? Uns 3 filmes atrás, né? Da Renata Pinheiro. Da Renata Pinheiro e do Sérgio Oliveira. Pois é, o Açúcar, você faz um papel o tempo todo, né? Quase de vilã mesmo, meio né? vilã, Você tratando mal pessoas, né? E eu ficava observando, e porque no fundo você estava tratando mal a sua origem, Exato. a sua ancestralidade, você criticava, você agredia aqueles negros, né, que vieram da senzala, no canavial, você vinha da casa grande, mas no fundo você odiava o seu passado, você está o tempo todo fazendo touca para alisar o cabelo. Eu amo esse filme. E é um filme que se dispõe a debater exatamente, né, nossa formação racial brasileira, né, e exatamente esse lugar que eu diria, inclusive, que a maior parte da nossa população, né, miscigenada, altamente... E essa formação que até tem ali a passabilidade branca, né, que eu, Chico, dependendo de como eu me visto, claro que hoje em dia, eu sendo uma figura pública, isso, né, dá uma outra camada, mas aqui em São Paulo, esses dias, sei lá, 4 anos atrás, eu e minha namorada, ela tem uma cara alemã, então ela é lida inequivocamente como uma pessoa branca no Brasil, e a gente foi visitar a nossa produtora, a Karen Castanho, que enfim, a gente foi deixar flores, ela estava doente, a gente foi deixar flores. E quando chegou na frente, não tinha vaga, a Carolina falou, não, eu fico aqui no carro, você deixa lá. Eu falei, tá bom, desci, toquei a campainha e na hora estava chegando também um aplicativo de alimentação. E o porteiro me viu, eu falei, eu vim deixar as flores para Karen. E ele, tá bom, aí abriu a porta de serviço para mim e para o rapaz do aplicativo. Do iFood. Do iFood. Aí eu voltei para o carro, a Carolina do carro olhando falou, mas por que você entrou pela porta de serviço? Eu falei, ele abriu a porta de serviço, ele achou que eu era a florista, a funcionária da floricultura. E ela ficou, nossa, mas eu visito ela há anos, ele nunca abriu essa porta para mim. Ele abre sempre a porta social, né? E é muito interessante isso na nossa relação também, porque, para mim e para ela, porque a gente tem, de maneira muito frontal, assim, eu acho que de 4 anos para cá, a minha imagem ficou mais popular ainda, acho que por conta de alguns trabalhos, e isso acontece menos hoje em dia, justamente porque as pessoas já fazem uma outra associação, que é essa dimensão da pessoa, né, pública, enfim, atriz e tal.
Mas antes, assim, sei lá, sexta-feira eu me visto de branco. Né? Epa, babá. É. Faço minha homenagem ao Xalá. Então, a quantidade de vezes que se perguntam, você é enfermeira? Não me perguntavam se eu era médica. Me perguntavam se eu era babá, se eu era enfermeira, se eu era... Então, essa complexidade dessa imagem, né, em que eu posso, dependendo de como... Se eu chego aqui, é óbvio que eu vou ser lida como uma mulher branca, burguesa, quase, né, da maneira como eu tô. Com outra roupa, com outro cabelo. E aí eu faço açúcar. E aí, depois que eu fiz açúcar, rolou um grande debate. Eu lembro que uma colega minha, inclusive, ativista negra, me perguntou, mas por que você não se assume negra? No meio de um debate até. E eu falei para ela, mas por que você não está me perguntando por que eu não me assumo indígena? O que você sabe da história da minha família? Meu pai é indígena. E aí eu fui contar essa história para o meu pai. E meu pai levou um susto. Aí eu falei, pai, mas você sabe que você é indígena, né? Aí ele, minha filha, eu sei, mas não diga isso na frente das suas tias, porque elas vão ficar chateadas. E a gente teve uma conversa... Mas ele não falou de nenhuma negra ou negro na ancestralidade? Não, porque meu pai, Chico, se eu te mostrar uma foto, realmente, assim, é um cabelo negro, o corpo do meu pai, troncudo, pescoço, ele é... Ele é dos povos originários. Totalmente. E aí, e o pai dele, meu avô Isídio, também. E aí, que é lá do Delta do Parnaíba. E depois dessa nossa conversa, ele ficou muito mexido. Porque a gente nunca tinha conversado sobre isso frontalmente, assim. Ainda que na adolescência dele o apelido fosse imponês, que é a mistura de índio com japonês. Que é também esses recursos que eu acho que socialmente as pessoas encontram para suavizar alguns conflitos, algumas tensões sociais. É mais fácil você... Né, quando você associa ele a uma migração japonesa, você sobe um degrau, né, mais do que chamar ele de índio, como se chamava na época. Então, era imponês. Mas aí, tanto que ele disse, não diga isso para as suas tias que elas vão ficar chateadas. Mas depois da nossa conversa, ele foi ligar para umas primas dele, lá de Parnaíba. Ele começou a se apaixonar pela ideia de descobrir as origens dele mesmo e foi pesquisar e, de fato, descobriu. Então, hoje em dia, ele bate no peito, ele fala, eu sou tapuia. Ele fala, hoje em dia a gente brinca, ele fala, eu descobri, minha filha, a minha origem é tapuia. Que bom. Então, é muito interessante também como é o meu trabalho. Você me pergunta o que é importante para mim, né, Chico? Então, sei lá, O que dá sentido? O que dá sentido à sua vida, à sua profissão? Com o que você sonha? Meu sonho, Chico, é com 115 anos de idade, saber que eu vou ter trabalho, saber que eu vou viver confortavelmente, dignamente, que eu vou ter acesso à saúde, que eu vou poder continuar escolhendo meus trabalhos, sem medo. E, se possível, com 115 anos, que alguém me chame para fazer personagens complexas, erotizadas. Se tiver cena de sexo, ótimo, porque isso me interessa muito. Então, assim, já que vim de uma família subversiva, eu quero continuar tendo a liberdade de ser subversiva até o fim dos meus dias, sem que isso comprometa minha dignidade, minha integridade. Eu acho a vida triste e seca quando você não tem causa coletiva. Eu acho... É pequeno, né? Eu acho uma visão, sinceramente, pouco inteligente e limitada do que é a existência. Porque, tudo bem, você pode até não ter uma causa coletiva, mas você é um sujeito coletivo. Sinto te dizer, você é. É difícil perceber isso, né? E eu acho triste, eu percebo, né, assim... Claro, as pessoas que têm o privilégio de se manter numa vida encerrada, protegida, né, com medo desse outro, da diferença, porque é um privilégio, assim, no sentido de que você conseguir crescer dentro desse cercadinho, num país como o nosso, é inegavelmente alguém que cresceu com um privilégio de muitas horas. Mas é de conforto material, né?
é de desfrutar o luxo, o conforto. Agora, É de uma pobreza existencial. eu acho. Eu acho muito. Eu acho muito. Eu acho triste. Agora, mais imediatamente... E eu o que- vou te dizer uma coisa que me assusta, Chico. Eu tenho, pensando inclusive nessa dimensão da vida pública, né? Eu brinco com meus colegas, eu falo assim, gente, esses dias eu falei para um amigo meu, que é um diretor importante e tal, eu falei, você sabe, né, que você é uma pessoa poderosa e você senta nessa cadeira, você tem muitas instâncias de poder ao redor, né, e isso blinda você. Eu não sei o que chega em você. E eu tenho muito, e eu falo isso porque eu tenho medo disso. Eu não quero, eu quero ter a liberdade, Chico, e o prestígio que me permitam escolher trabalhos que me deem sentido, mas eu não quero, eu tenho muito medo dessa camada de importância, entre muitas aspas, que te blinda da vida e da crítica. Né? Eu brinco com os meus amigos, eu falo, se achar que você usa esse poder para reproduzir algo que não é tão bom. Né? E que você, no fundo, vai se distanciando do que é a essência da nossa matéria. Sabe? Que é a vida ordinária. E a vida da atriz, a vida do jornalista de televisão, às vezes assusta, né? Porque eu uso muito metrô aqui em São Paulo, adoro o metrô. Eu E adoro. as pessoas ficam olhando para mim assim, depois falam assim, você é aquele cara da televisão? Falei, aquele cara da televisão ficou lá, agora eu estou aqui. Ah, mas é você. Mas você anda de metrô? Eu falei, claro. Você vai no supermercado? Claro. Né? As pessoas acham que você está blindado da vida, do mundo, e de conversar com as pessoas. E é ali que está a matéria-prima. Exato. Pobre do jornalista que não conversa, sabe? Também Com o borracheiro que está trocando o pneu do carro, não quer saber da vida dele. A pessoa que está do seu lado do metrô. O outro que sabe? A caixa do supermercado, porque eu falava hoje de manhã, você já notou que cada dia tem menos caixa trabalhando aqui, porque está tudo pela internet? E você perde o acesso A informação. Porque eu verdadeira. acho, isso é uma coisa que eu realmente acho, assim, que, né, assim, se fala tanto, existe tanto glamour em torno dessa vida pública, né, o âncora da TV, a atriz da telenovela. Eles acham que você vive num mundo... Mas eu acho, sinceramente, que no caso do ator, eu acho, sinceramente, que o espectador, quando ele se relaciona com a sua imagem e ele vai ver um filme seu, ou ele vai ver a novela, ele vai, claro que a primeira camada é você entender, eu gosto dessa atriz, mas eu acho que ele gosta da ideia dessa ferramenta que é o corpo do ator, dele possibilitar você de sentir ou perceber algo sobre a tua própria existência. Eu acho que, no fundo, o espectador... Quer se identificar Ele vai para se ver também. E quando eu encontro alguém na rua, Chico, é muito comum. A gente começa, às vezes, você é atriz, não sei o quê, nananã. E aí começa a falar de um personagem, a Domingas. Aí começa a contar uma história da tia, a mulher da mãe. submissa da regra do jogo. E eu viro um ouvinte. Porque as pessoas também querem falar de si, eu acho. E se identificam com aquilo que você representou. Né? Então, eu acho que é um canal, assim, né? E eu acho que isso é a coisa que mais me apaixona desse ofício, assim. Sabe? E só para terminando, você fez uma ponta, um papel rápido no Ainda Estou Aqui, né? Sim. Muito curioso que você trabalhava numa livraria, né? Eu sou, né, de uma família de livreiros. Sim, no filme. Sim, no filme eu faço a Dalva Gasparian, que era mulher do Fernando, né, da família, que era dona da tradicional livraria Argumento, no Rio de Janeiro, e que eram donos da editora Paz e Terra, que, por sua vez... Editora Paz e Terra, lá de trás, que era uma editora de livros muito, né, avançados. Editava livros, inclusive, de gente da igreja, do Helder Câmara, me lembra, na Paz e Terra. E Chico, meu avô, era o representante dessa editora no norte, assim, né?
E Ele quando o Walter Salles te chama para fazer essa participação especial, ele não sabia disso? ele não tinha se dado conta. E por que ele te chamou para ser alguém da livraria? Ele achou que eu ia fazer bem a Dalva e ele brincou com eu. Falei, mas Walter... Aí ele começou a contar e eu falei, mas você sabe, Você gostava né? da livraria do seu avô? Amava, eu cresci. O primeiro trabalho da minha vida, Chico, minha família tinha um valor que era assim, você completava 16 anos, você tinha que tirar a carteira de trabalho e o título de eleitor. Esses dias a minha irmã me ligou, falando do meu sobrinho caçula. Eu estou muito decepcionada com ele, estou muito triste com ele, porque ele não tirou o título de eleitor a tempo. Mas ela estava chorando, era um drama real. E eu achei aquilo, me deu uma vontade de rir, porque eu achei que ela fosse me falar uma... Mas é muito grave. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo, eu falo, sim, é uma deslealdade, é a história da nossa família. Porque, realmente, 16 anos, Chico, era carteira de trabalho e título de eleitor. E o meu primeiro trabalho, da minha irmã também, foi ser balconista na livraria do meu avô. E não era mexer assim, nos livros, né? E não era assim, eu achava que assim, não, então vai me dar um cargo ali um pouquinho melhor. Não, senhora. Vai ser vendedora, vai ser vendedora. Se a pessoa procura um livro e não acha, ó, desse tipo que você quer, tem mais isso aqui, tem mais esse autor. Ainda era assim, então vai ler, vai entender, vai ler os livros, fica fuçando aí, porque você tem que saber indicar. Eu tenho um sogro que é livreiro, é dono de um sebo, o sebo do Ismael. Ele deve estar nos assistindo. O Ismael tem um sebo de 5... Eu tenho muito respeito pelos livreiros, vou mandar um beijo para ele. 5 garagens, sabe? 5 garagens, lá em Águas de Lindóia, que é a terra da minha mulher. Tá. E que eu sou também cidadão de Águas de Lindóia, com muita alegria. Mas lá tem 5 garagens, assim, cheias de livro. E ele já tem mais de 80 anos, ele vive para os livros e com os livros. Ele passa o dia inteiro ali dentro. E não tem muita coisa, não é informatizado, mas você fala assim, tal autor, ele falou, dele eu tenho aquilo ali, ele te leva para outra, para outra garagem, fala, aqui também tem isso. E se eu bobear, eu fico ali um dia, né? É que eu passo pouco tempo lá dentro, porque aquele universo, né? E da cabeça dele, que é viver para isso, né? E sempre ligado à política também. E meu avô era essa figura, né, Chico? E assim, minha avó também. Inclusive, minha avó, vou até fazer essa como é que a gente fala? Esse jabá. Minha avó vai lançar um livro esse ano. Ah, é? Pela editora Boitempo, contando a história dela do lado do meu avô. Ela está com quantos anos? 92. Que legal, e vai lançar livro. E era isso, porque eu cresci nesse lugar. Você fala, né, dele, do seu Ismael, assim, esse cheiro do livro, né? E imagino que ele seja de uma época que permaneça assim, que é isso, não é tudo digitalizado, é uma relação tátil. E olha que curioso, essas pessoas todas, né, têm uma formação intelectual e ideológica. Eu não conheço nenhum livreiro apaixonado por livros, pode ser que exista, né, que seja de direita. Eu não conheço. Não, eles são todos mais à esquerda, né? Voltando à história do Valtinho, porque... O Valtinho te chama para fazer... E a livraria do meu avô, ele chegou a ter 5 lojas, assim, né? 5, mas era uma livraria que, enfim, é tradicional em Belém. Então, quando iam artistas a Belém com peça de teatro ou com show, geralmente perguntavam onde é que eu encontro uma boa livraria e indicavam a livraria do meu avô. Então, de vez em quando eles chegavam lá em casa, minha avó e meu avô, e diziam, sabe quem foi lá na livraria hoje? O fulano de tal. Ou ligavam lá em casa, sabe quem está aqui? E aí eu nunca esqueço de quando foi, por exemplo, a Fernanda Montenegro. Ela foi lá? Foi, e eu encontrei esses dias, depois eu vou mandar para você. A minha mãe está fazendo agora ela está limpando todo o arquivo dela e ela encontrou 2 fotos que eu acho, assim, 2 joias. Inclusive, dado o contexto do Ainda Estou Aqui, que uma é a Fernanda Montenegro na nossa livraria, tem uma que está ela do lado do balcão, meu avô e minha avó do outro, ela comprando um livro lá, e outra que é a minha avó recebendo o Marcelo Rubens Paiva, novinho, para lançar o Feliz Ano Velho na livraria. Olha então, só. Aí até brinquei com minha avó, falei, vó, quando você for lançar seu livro, a gente vai fazer essa foto de novo,
com o Marcelo do seu lado e você lançando seu livro. Que chique. E agora, o que você está fazendo? Que projeto está rolando agora? Você está preparando algum filme? Eu acabei de terminar de gravar DNA 3, DNA do Crime 3, que é uma série de ação que eu faço, uma policial federal da Netflix, que é uma coisa que me surpreendeu muito, Chico. Eu achava que era... Olha aqui, você com a camisa do do MST. MST, um aventalzinho da MST. João Paulo, um abraço para você e João Pedro. E João Adoro Paulo esse Rodrigues aventalzinho. e João Pedro E Esteja. agora eu saí do DNA e já aí comecei a ensaiar direto e a gente já está filmando ali ela lá, Carolina, o terceiro longa-metragem da Carolina Markovics, que chama O Funeral, com um elenco espetacular, tá? Yara de Novaes, Camila Márdila, Julinho Andrade, Aline Marta. É história de quê? É um clássico da dramaturgia universal, né, do nosso imaginário, que é uma família que acaba de perder o seu patriarca, seu poderoso patriarca, e no velório desse patriarca surge uma filha ilegítima, chorando a morte desse homem e volta a buscar a vida dele. E aí, Legal. conflitos que são gerados da perspectiva de Carolina Markovics, que é muito sui generis. Quando é que lançam? A gente vai filmar aqui em São Paulo até a primeira semana de julho. Depois a gente termina, a gente tem 10 dias de filmagem ainda no Pará, que estão me deixando muito comovida, porque eu cresci no Pará e nunca filmei no Pará, Chico. Então, a gente vai filmar ali uma diária em Belém e algumas diárias em Fordlândia. Legal. Que foi um sonho maluco do Ford, né? Nossa, Fazer uma... Nossa, Por causa do ciclo da borracha, ele queria fazer uma fábrica de automóveis no meio da floresta. Ele né? queria criar uma... Ele criou, né, o ciclo de produção dele muito ordenado, né? Assim, tanto que o Tempos Modernos do Chaplin Ford, é uma crítica à linha de produção, Fordismo, né? Fordismo, que é aquela linha de produção onde você fica lá. E ele era obcecado com ordem. E ele resolve, num determinado momento, que ele vai criar a própria produção de borracha. Então, Para abastecer a indústria automobilística que estava começando. Exato. E depois a guerra, né? E ele consegue uma área na Amazônia que é, assim, do tamanho do estado do Michigan, assim. Você foi lá? Eu vou agora... O pessoal do filme foi, eu não estive na Fordlândia. Lá não tem mais nada, né? Lá é lá... Ruínas no meio do mato. Tem muita ruína. Eu estou muito curiosa para saber... Você sabe que eu estava conversando com o professor Magno, que é de lá da Fordlândia. Estou em contato com ele algumas vezes Estou lendo, né, o livro, inclusive, sobre a Fordlândia, para entender a história. Mas o professor Magno defende que não são só ruínas, que é uma terra, enfim, com muitas outras... Mas estou indo lá, mas assim, as ruínas estão lá. Né? O hospital, que na época foi um hospital de ponta, é impressionante o que esse homem... Ele era o homem mais rico do mundo naquela época. Isso vai estar dentro do filme. Vai. E faz as pessoas, então, conhecerem essa história da Fordlândia. Não é sobre a Fordlândia. Eu sei, mas as filme. pessoas vão conhecer um pouco. Vão, porque a gente vai passar por lá, porque a minha personagem é de lá, então... E quando você acha que termina isso? Ano que Chico, vem? a gente termina de filmar no meio de julho. Agora? E aí tem todo o processo de montagem e aí essa alquimia imprevisível que é a temporada de festivais de cinema, que são importantes para a carreira de todo o filme, né? Então a gente entende. Mas é um filme que vai ficar pronto para a próxima temporada de festivais de 2027. Então podemos esperar aí 2027. Um dia quero ter o prazer de te ver subir para receber o Oscar. Né? Mas também não tem... Eu falo isso, também não dou tanta importância. Eu acho sei. Que azar deles que não sabem o que a gente faz aqui, né? Pois é. Eles até que começaram a ficar um pouquinho mais espertos recentemente, né? Estão se abrindo aí para a comunidade global, porque também, enfim... Não, eles se abrem para a comunidade global, mas o governo de lá se fecha
no sonho americano perdido lá dos anos 50, 60. Se fecha, mas eu acho que a comunidade de cinema estadunidense é profundamente crítica a isso. Você acredita no futuro do Brasil? Chico, que difícil, né? Eu acho que, assim, eu sou uma otimista por natureza, assim. Ainda que em 2016, como eu já falei 2 vezes, eu tenha ficado muito magoada com essa minha... Não, primeiro entrou o vampiro, depois é que veio o Bozo, né? Mas assim, fiquei muito magoada fiquei muito desapontada com o que eu julgava ser... Enfim, achava que o Brasil era melhor do que, de fato, eu percebi que era. Mas... Olha, eu acredito na nossa... Eu acho que a gente tem, ainda que a gente tenha essa pulsão de morte, né, muito evidente, né, que está muito evidente nos últimos anos, inclusive, né, eu acho que o voto no Bolsonaro é um sintoma dessa pulsão de morte. Mas eu acredito muito no ser humano. Tem um livro, Chico, que eu amo, vou só falar desse livro, chama A Era da Empatia. É de um holandês, Frans de Waal, se eu não estou falando bobagem, e se eu não estou pronunciando de maneira criminosa o nome dele, mas ele é um primatólogo, e ele decide escrever esse livro para contradizer aquele livro de um cientista conservador, reacionário, que fala do gene egoísta, né? Que ele usa a ciência para justificar a competição mesquinha na espécie humana. E o Frans de Waal, como primatólogo, cientista maravilhoso que ele escreve um livro inteiro lindíssimo, demonstrando e apontando todas as pesquisas, e ele é um cara que, assim, que dá aula nas grandes universidades do mundo, assim. A farsa que isso é, e como nos momentos decisivos da evolução da nossa espécie, o que nos salvou da extinção foi a cooperação. Sempre. Não foi a competição. A competição então, é destrutiva, né? Eu acredito nisso, sabe, Chico? Eu não fecho os olhos para essa deformação, né? Mas eu não acho que a gente é naturalmente isso. Eu realmente acredito na nossa vocação cooperativa, empática e de natureza coletiva. Koala. Koala. E Koala. É porque a gente fazia parte de um grupo de WhatsApp que se chamava Os Koalas. Os Koalas. E todos tinham mais ou menos essa ideia, né, que você tinha e eu também temos, né? Olha, foi ótimo ter você aqui. Passa rápido, né? Ai, muito. Uma hora aqui tinha tantas outras coisas para falar. Prazer enorme, te admiro muito, Chico. E, de novo, desde 2000 e aquilo foi em 2017. 2000 por aí. É quando eu começo a separar o joio do trigo e falo jornalismo que eu acredito e jornalismo que eu tolero. Admiro muito sua profissão. Obrigado. Viu? E eu a sua, né? Estou esperando um dia me darem um papel de uma boa jornalista. Ou de uma má jornalista, enfim, mas que a gente possa falar de jornalismo. Seja de jornalista. Né? Tá bom. Obrigado. Muito prazer. Obrigada, viu? E parabéns aqui para o ICL também pelo trabalho incrível que vocês têm feito. É uma luta, mas é uma luta boa. As boas lutas. Fazer cinema independente é uma luta, viu, Chico? Mas é uma luta boa. Tem gente boa na trincheira ao nosso lado. É isso aí. É amanhã, o nosso encontro com o professor Guy McPherson, uma das maiores autoridades sobre a questão climática no mundo. E, com certeza, a mais controversa e radical. Porque, para ele, tudo isso que a gente está vendo é só o começo de algo que pode ser muito pior. Amanhã, às 8 horas da noite, a gente vai estar junto. Até porque somente juntos a gente vai conseguir se proteger disso.